Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira da terceira semana da Páscoa, nós temos a alegria de também celebrar o dia de Santa Catarina de Sena, esta doutora e virgem da Igreja, mulher de muito conhecimento e de muita sensibilidade para tudo o que acontecia em sua época. Ela instruiu e orientou vários homens da nossa Igreja, padres, bispos, papas, e nos dias de hoje continua nos orientando e nos instruindo acerca do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus ensinamentos que ficaram para o nosso tempo, para toda a nossa realidade. Então ouçamos hoje, no dia de Santa Catarina, as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a vontade do Pai é só uma, que nenhum daqueles que foram dados a Jesus, que nenhum daqueles que pertencem a Jesus se percam, e que Jesus os ressuscite no último dia. Para isso, Jesus sofreu por nós a paixão. Para isso ele morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus, para ressuscitar cada um de nós que pertencemos a Ele. Cada um de nós que somos marcados pelo sinal de pertença a Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos viver este desejo de Deus, o desejo de que nenhum daqueles que pertencem a Jesus se percam, duas coisas são importantes. A primeira delas é permitir que o nosso ser vá ao encontro daquilo que Deus tem para nós. Permitir que o nosso ser vá ao encontro da fé, vá ao encontro dos ensinamentos do Senhor e ali se envolva no amor de Deus. É permitir que aquilo que Deus espera de nós, que aquilo que Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras, adentre em nossos corações, interiorizar o ensinamento do Senhor. Que ele não seja simplesmente um ensinamento intelectual, que nós simplesmente não saibamos os 10 mandamentos, que nós simplesmente não saibamos alguns versículos da Bíblia decorados, mas que nós tenhamos no nosso coração estes ensinamentos como verdades absolutas de nossa vida, ir ao encontro do Senhor para ali viver uma comunhão. É o primeiro passo que cabe a nós para realizar no mundo o desejo do Pai, qual seja de que nenhum dos seus filhos se perca. O primeiro de todos os passos, a vontade do Pai. O segundo, o agir do Filho, se entregando por nós numa vida. O terceiro é aquilo que cabe a nós
ir ao encontro, interiorizar, permitir que Deus adentre em nossas vidas, tomar a iniciativa. E o segundo passo que cabe a cada um de nós é nos lembrarmos que a salvação que é ofertada por Deus, ela não é somente para mim, ela não é somente para você, mas ela é para todos aqueles que fazem parte do número dos homens e mulheres que foram dados pelo Pai ao Filho. O que isso representa para nós? Ou melhor dizendo, o que isso nos chama a viver? Ora, isto nos chama a viver a missão. Isso nos coloca numa posição de tomar a iniciativa de viver como Deus nos pede. Tomar a iniciativa de ir ao encontro daquelas pessoas que ainda não estão compreendendo que elas pertencem a Deus. Tomar a iniciativa de ir ao encontro daquelas pessoas que ainda não estão vivendo como filhos e filhas de Deus, que estão desiludidas, desenganadas, que estão sedentas, que estão desejosas deste pão, deste alimento verdadeiro. Sabe, muitas vezes as pessoas não vão entender. Se nós chegarmos e, em primeiro lugar, quisermos falar para elas ou com elas sobre Deus. Às vezes a nossa linguagem é muito direta e nós precisamos, na verdade, dar uma volta. Falar de Deus sem usar a linguagem falada. Falar de Deus nas nossas ações. Quando eu ajudo alguém que necessita, quando eu ajudo alguém que está passando por alguma dificuldade, quando eu me disponho, por exemplo, a ofertar algum alimento a quem necessita, alguém que está passando por uma situação difícil, talvez porque perdeu o emprego nesta situação toda de pandemia, eu estou falando de Deus sem usar as palavras. Isso é importante, porque muitas vezes a linguagem direta, a linguagem falada não vai ser compreendida, ou não vai ser acolhida. Quando nós usamos estes caminhos, quase sempre nós somos compreendidos. E aquelas pessoas que necessitam tanto serem ouvidas? Aquelas pessoas que parece que o mais importante, o mais necessário para elas nesse momento é ter alguém para falar. Quantas e quantas pessoas estão vivendo uma profunda solidão nesse momento em que nós vivemos esse distanciamento social? Quantas e quantas pessoas necessitam de uma ligação, de uma fala, necessitam ser ouvidas. E quando alguém recebe aquilo que ela necessita, que ele necessita, ele entende que é amado. Sabe, meu irmão, minha irmã, se Deus é amor, cada ato que nós fazemos de amor é um ato de Deus na vida das pessoas. É um ato de Deus na vida das pessoas. Deus nos amou e quer que nenhum de nós se perca. Seu Filho Jesus se entregou por nós numa cruz e ofereceu para nós a ressurreição, ofereceu para nós a vida eterna. Nós somos convidados a tomar a iniciativa e ir ao encontro de Deus, mas também movidos por este amor, por este sentimento de quem é amado, ir ao encontro daqueles que ainda não vivem plenamente tudo isso. É como se fosse uma cadeia de boas ações. Um faz o seu papel, um realiza aquilo que lhe é proposto para que nós possamos viver uma realidade de pertença ao Senhor. E o que é mais maravilhoso de tudo isso é que, mesmo no momento em que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, de ir ao encontro dele, ou de ir ao encontro das pessoas que estão necessitando de amor, de serem ouvidas, de serem acolhidas, estão necessitando de algum alimento, mesmo nestes momentos em que nós tomamos a iniciativa, é Deus que nos guia. É Deus que toma a iniciativa por nós, é Ele que move os nossos corações a fazer isso.
É Deus. Deus. Por isso tenhamos a confiança nesta promessa que Ele faz a cada um de nós através de Jesus Cristo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que nenhum de nós se perca pelo caminho, que ninguém fique para trás. Ele não deseja isso. Que nós também possamos viver esta realidade, de ir ao encontro do Senhor e nos preocupar com todos aqueles que pertencem a Deus e que não podem ficar para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.